E aí, minhas amigas e meus amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero, do canal RDR Relatos, e estou aqui no canal Caçadores de Relatos da minha amiga Érica para contar um relato para vocês. Então, manda aí! O nome do relato é Vizinhos de Outra Dimensão. Essa história que vou contar aconteceu com o Aloísio e com sua irmã e amigos, quando eles eram crianças. O relato aconteceu em São Paulo, aonde todos são moradores. Então, desde criança, o Aloísio, sua irmã mais nova, e seus amigos e vizinhos de rua, eles viviam vendo da casa dele um sítio bem ao longe. Na casa em que o Aloísio morou até seus 12 anos de idade, havia um corredor que dava na lavanderia, e era exatamente deste ponto que ele, sua irmã e seus amigos podiam visualizar aquele sítio distante, que ficava ali no meio das casas, em cima de um morro. E deste local, o Aloísio e toda a sua turma, eles interagiam com as pessoas que moravam naquele sítio. Da lavanderia e distante daquele sítio, eles viviam se comunicando com uma senhora que ali morava. E eles sempre viam o marido dela chegar da roça com uma enxada nos ombros e também viam o filho deles. E teve uma vez que essa senhora chamou a todos para tomar um chá na casa dela, com direito a comer um bolo que ela havia preparado. Então, em um certo dia, o Aloísio e toda a turma saíram sem avisar seus pais para irem até aquele sítio, aceitando o convite daquela senhora que morava lá. E sendo assim, eles começaram a caminhar e a caminhar, até que depois de muita caminhada, eles não conseguiram mais avistar e nem achar o tal sítio, e sim apenas fábricas e residências. E então, eles decidiram desistir e retornaram para a casa do Aloísio, e foram direto para a lavanderia, pois de lá sim, eles podiam visualizar aquela senhora ao longe, acenando para eles e perguntando o porquê de não ter ido ao seu encontro. O Aloísio e toda a sua turma tentaram por várias vezes chegar nesse sítio, mas jamais encontravam o caminho até ele, e estranhamente, nunca chegavam neste local. O curioso é que depois que Aloísio e sua irmã se mudaram daquela casa, toda a turma aos poucos acabaram se separando, e nunca mais eles falaram sobre esse assunto. Porém, de vez em quando, o Aloísio diz que sempre vem aquela cena em sua cabeça, pelo fato daquilo que ele e toda a sua turma viveram, e por ter sido uma experiência muito real. Tempos depois, após toda a turma se reencontrar em uma reunião de amigos, e já com mais ou menos todos terem por volta de 25 anos de idade, uma amiga e seu irmão perguntou se eles não se lembravam do tal sítio do morro. E com unanimidade, todos os amigos e amigas imediatamente eles responderam que sim. Todos se lembravam de tudo, com muita clareza e riqueza dos detalhes. E então o Aloísio teve que ser o estraga-prazeres, em dizer a eles que aquele sítio jamais existiu. No lugar do tal sítio do morro, que assim eles chamavam, se encontrava nada mais do que a antena da Rádio Globo AM de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, zona leste da capital. E essa antena já estava instalada ali, há muito tempo, bem antes deles nascerem. E este era o motivo que eles jamais conseguiram chegar e encontrar aquele sítio do morro. Sendo assim, já depois de adultos, é que o Aloísio e toda a turma puderam compreender que seria impossível se comunicar daquela distância em que aquela senhora se encontrava na época. O Aloísio calcula hoje, com seus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros o raio de visão que eles tinham entre a lavanderia até o morro daquela antena. Outra coisa que chama bastante atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências. E por ali não existia sítios, mesmo nessa época que eles eram crianças. Hoje, também analisando os fatos acontecidos, parecia que o Aloísio e toda a sua turma, eles estavam interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVIII ou do século XIX, pelo tipo de roupa que aquelas pessoas vestiam. E apesar de muito assustados, todos resolveram guardar essa experiência com muito carinho, e não procuraram achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontraram. Pois afinal, eles todos nunca sentiram medo daquelas pessoas, porque elas pareciam ser pessoas do bem. O fato é que essa experiência durou os 12 anos em que a Aloísio e sua irmã viveram naquela casa.
Até hoje, quando o Aloísio passa pela Avenida do Estado, sentido Santo André, polo petroquímico, e avista a antena do Parque São Lucas e a caixa de água do comercial Coga Coga, uma loja de autopeças, ele se arrepia só de pensar o que lá um dia parecia existir. E na experiência sobrenatural que ele, sua irmã e todos seus amigos e amigas um dia vivenciaram. E para finalizar, quando ele e toda a sua turma se reencontraram em 2003 pela última vez, e já na casa dos 30 anos, os pais deles ainda também se lembravam dessa história. E os pais relataram e confirmaram a todos que toda a turminha vivia falando que sempre viu tal sítio e as tais pessoas. E que conversavam sempre com eles e que queriam visitá-los, mas nunca dava certo. E os pais somente viam uma forte luz que dali vinha e nada mais, pois eles nunca viram o sítio nenhum e nem essas pessoas. Mais um mistério dentre tantos na infância de Aloísio e de toda a sua turma. Seriam aquelas estranhas pessoas de outra época, ligadas às crianças através de um portal dimensional espaço-tempo, motivo pelo qual nunca conseguiram estar lado a lado? Ou seriam pessoas de um mundo paralelo que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial? E aí fica a dúvida. Isso provavelmente nunca será revelado, mas ao mesmo tempo serve como exemplo de que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certo para que isso ocorra. E assim termina esse incrível relato que o Aloísio, sua irmã e toda a sua turma passaram. Um muito obrigado por terem assistido ao vídeo e um muito obrigado e um grande abraço especial à minha amiga Érica do canal Caçadores de Relatos. Comentem nos comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de dar o like e o joinha. Vocês todos aqui do canal Caçadores de Relato, façam uma visita no meu canal RDR, Relatos com o Dr. Romero, e sejam sempre bem-vindos. Mais uma vez, um muito obrigado e até a próxima!